Bom, vamos falar de eletricidade aqui, da aula 2, da apostila da aula 2. Então, aqui eu vou primeiramente falar sobre a associação série e paralelo, né, dos elementos passivos. Os elementos passivos são o que? Resistor, capacitor e indutor. Então, os elementos em série. Eu tenho aqui um circuito com uma tensão senoidal, uma resistência R1, R2 e R3. Então, os três resistores aqui estão em série. Por quê? Porque por eles passa apenas uma corrente, a mesma corrente I, que não sofrerá divisão ao percorrer o circuito. Então, toda vez que os elementos estiverem ligados através de um fio contínuo, sem derivação, então podemos dizer que os elementos estão em série. Se por acaso eu vier colocar um resistor R4 deste jeito, R4, então aqui eu vou ter um nó onde eu vou ter derivação da corrente. Logo, neste caso, R1 e R2 não estarão mais em série, porque entre os dois existe um nó de derivação. Então, para que dois elementos estejam em série, não pode haver um nó entre eles. Neste caso, só tem R2 e R3 em série. Tá? Elementos em paralelo. Se eu tiver uma fonte de tensão alimentando dois resistores, três resistores, R1, R2 e R3. Aqui uma tensão V da fonte. Neste caso, esses elementos estão em paralelo. Por quê? Porque estão sob o mesmo potencial. A mesma tensão é aplicada em cima dos três. Tá? Então, o potencial é igual aos três resistores. Então, uma forma de você ver os elementos em paralelo é observar que eu posso interligar eles tanto por baixo quanto por cima através de fio. Através de fio, mostrando o mesmo potencial. Um fio não causa, um fio, digamos, ideal, né? Não tem resistência, logo não causa diferença de potencial. Então, embaixo estão interligados através de fio, em cima também estão interligados através de fio. Logo, posso dizer que R1 e R2 estão em paralelo. Observo também que estão R2 e R3 estão interligados através de fio, né? Tanto em cima, tanto embaixo. Logo, posso dizer que R2 e R3 estão em paralelo também. Como R2 está em paralelo com R1, logo podemos concluir que R1 está em paralelo com R2, que por sua vez está em paralelo com R3. Se porventura eu colocar um resistor aqui, R4, logo R1 e R2 não estão mais em paralelo. Qualquer coisa que eu colocar ou aqui, seja uma fonte de corrente ou uma fonte de tensão, logo não vai estar mais em paralelo, R1 e R2. Por quê? Porque esses elementos que eu estou inserindo entre os dois causa diferença de potencial. Sendo assim, R1 e R2 não estarão mais em paralelo. Tá bom? Então, elementos em paralelo têm a mesma tensão, tem que ter o mesmo potencial. Elementos em série têm que ter a mesma corrente. Tá? Ora, os elementos em série
não pode, para estar em série, não pode ter nenhum nó de divisão de corrente entre eles. E para estar em paralelo, não pode haver nenhum elemento ou passivo ou ativo entre os resistores. Os elementos ativos podem ser o que? Fonte de tensão ou fonte de corrente. Elemento passivo, resistor, capacitor e indutor.